Você já ouviu falar na Agenda 2030 da ONU? Conhece esse plano de ação que busca um mundo mais sustentável para as pessoas e para o planeta? No programa de hoje vamos entender como funciona essa agenda, como ela se desmembra em ações práticas, quem são os atores do processo e o que cada um de nós, eu, você, pode fazer para a construção de um mundo melhor. O Outros Olhares está começando, fique com a gente! Nosso convidado de hoje é o professor e presidente da Comissão Interna da ODS na UNO-Chapecó, professor Sadi Mazioni. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado pelo convite. Fico à disposição para a gente conversar a respeito desse tema tão importante. Tá certo. Para começar nossa conversa, antes de a gente entrar, professor, nos 17 objetivos da ODS, eu acho que é importante, e mesmo antes de entrar na Agenda 2030 da ONU, né, vamos fazer uma calibragem aqui com o nosso telespectador. O que é a ONU e qual é a influência que ela exerce sobre os países? Bem, a ONU é uma reunião de países, hoje são 193 países membros, que se reúnem e discutem planos de ação que são comuns aos interesses dos países membros e da sociedade como um todo, né? A Agenda 2030 é um processo decorrente dessas discussões que a ONU fez, que já é também processo de outras discussões anteriores, né? Então, a ONU ela trabalha mais na ideia da diplomacia com os países. Ela não tem necessariamente um poder de polícia sobre as ações dos governos. Os governos eles possuem soberania para desenvolver as suas atividades. Então, mesmo em relação àquelas ações que estão previstas na Agenda 2030, a ONU ela oferece apoio e acompanhamento para o desenvolvimento dessas atividades. Certo. Mas ela não possui o caráter de exigir, por exemplo, que determinado país desenvolva determinada ação para atender determinada meta. Claro. Né? Então, é um conjunto de países que estabelecem metas a serem seguidas e a ONU ela trabalha no acompanhamento dessas ações para que essas metas sejam atendidas e coloca à disposição dos países o staff, a ajuda, né, o conhecimento produzido sobre aquela temática, mas não possui o poder de exigir que o determinado país desenvolva qualquer ação em específico. Mas dá para se dizer, professor Sadi, que é uma espécie de política da boa vizinhança que os países cumpram ou sigam as recomendações da ONU? Dá para se dizer dessa forma? Sim, é possível que a gente pense dessa forma. Podemos até adotar um exemplo, que é o caso atual que nós temos, das queimadas da Amazônia. Veja, o Brasil tem soberania para desenvolver ações que deem conta de atacar esse problema. Obviamente que no âmbito da ONU, os países discutem ações que seriam necessárias para dar conta de conter esse problema, mas não há um poder de exigir que se faça determinada ação. Obviamente que, por exemplo, nesse caso específico, nós tivemos o presidente da Finlândia declarando que se não fossem tomadas ações, o país iria oferecer embargos à compra de carne brasileira, por exemplo. A gente até pode discutir que a Finlândia é um país pequeno, que tem pouca repercussão sobre a balança comercial brasileira e sobre a compra de nossos produtos. Porém, o presidente da Finlândia também é presidente da União Europeia, então se ele leva isso no seu país, claro, ele pode levar isso, né, para a discussão da União Europeia e a decisão do bloco ser compatível com essa decisão, né? Então, veja, embora a ONU não tenha o poder de exigir, mas é isso, né? Os países que pertencem à ONU reconhecem essas ações como valores importantes a serem seguidos. Se um determinado país não segue, os países podem oferecer voluntariamente algum embargo àquele produto ou a contratação de determinado serviço daquele país, né? Claro, e aí quando mexe no bolso a coisa complica um pouco mais também, né, professor? Exatamente. Agora, se tratando da Agenda 2030 da ONU, a gente ouve falar, já teve muitas reportagens, muitas discussões acerca dela, né? Ela foi criada lá em 2015 e essa agenda, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, ela se trata especificamente do quê? Bem, a Agenda 2030 é uma espécie de continuidade dos objetivos do desenvolvimento do milênio que haviam sido publicados no ano 2000 e que estabeleceram metas
para o período 2000-2015. Os 8 ODMs eles estavam relacionados mais especificamente em relação ao atendimento de pessoas e do meio ambiente, né? Mais especificamente, ali nós tínhamos uma preocupação muito forte na questão do combate à pobreza, à miséria e questões relacionadas com saúde e meio ambiente. Em 2015, os países membros da ONU, eles estabeleceram um novo plano de ação, agora chamado de Agenda 2030, em que os 8 ODMs agora são 17 ODS, né, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que prevê um plano de ação então para as pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente. Então é um plano muito mais ousado do que os 8 ODMs. Você reconhece, né, que embora todas aquelas metas que estavam lá nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio não foram atingidos plenamente, mas nesse período de 15 anos, nesse lapso de 15 anos, houveram muitos avanços, né? E agora há um processo de fazer com que os países, eles envolvam, além dessas questões de pobreza, de saúde, de meio ambiente, que se faça um olhar também para a sociedade, no modo geral, para o meio ambiente, né, para o planeta, como se fala. E dentro da Agenda 2030, existe um princípio importante que é o de não deixar ninguém para trás. Que é um passo importante de olhar para aqueles países que são mais pobres economicamente e que eventualmente precisam de auxílio para que essas metas sejam atingidas, né? Então a ONU ela trabalha nesse sentido, né, de fazer com que esses países que individualmente não têm condições de atingir determinadas metas possam receber auxílio, né, compartilhado de todos os 193 países membros para que de fato a gente consiga avançar nesses objetivos. Claro. E também é importante que a gente observe dentro da Agenda 2030 dois conceitos importantes que não estavam necessariamente colocados nesse conceito importante, por exemplo, de sustentabilidade. Quando se discute sustentabilidade, classicamente se discute a questão de 3 dimensões, que são as questões relacionadas com meio ambiente, né? Então, as questões ambientais, as questões sociais relacionadas com as pessoas e as questões econômicas. A Agenda 2030 coloca mais 2 elementos importantes. Quais são eles, professor? Em primeiro lugar, a questão das parcerias. Ou seja, para que essas metas sejam atingidas nesse período de 15 anos, é importante que os países e que as instituições possam agir de forma conjunta. Ou seja, utilizando a sinergia, né, das instituições dos países para que seja possível desenvolver ações para que essas metas sejam alcançadas. E outro conceito importante que está no bojo da Agenda 2030 é a questão da paz, né? Então, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançável, é imprescindível que as comunidades sejam pacíficas. Olha só, um ponto novo e que é fundamental, né? Exatamente. Tem um dado que tem sido divulgado, por exemplo, em relação à Síria, que tem vivido um período bastante conturbado de guerras, né? Há uma estimativa que durante os últimos 4 anos, a Síria gastou com as atividades de guerra o equivalente a um PIB anual. Nossa. Então veja, seria 25% ao ano de tudo que o país arrecada investido para as ações de guerra. Obviamente que se esse recurso é canalizado para essas atividades, vai faltar para a educação, para a saúde, para o atendimento das pessoas, claro, e assim por diante, né? Então a paz é um elemento imprescindível para que o desenvolvimento sustentável se estabeleça. Professor, vamos dar uma olhadinha então nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU fala tanto, até para a gente entender do que se trata, pode ser? Claro. Eu tenho a listinha aqui, olha só, o primeiro fala erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, o terceiro, saúde e bem-estar, o quarto, educação de qualidade, o quinto objetivo, igualdade de gênero, o sexto objetivo fala em água potável e saneamento, o sétimo, energia limpa e acessível, o oitavo, trabalho decente e crescimento econômico, o nono fala em indústria, inovação e infraestrutura, o 10º objetivo da ODS, então, a redução das desigualdades, o 11º, cidades e comunidades sustentáveis, 12º, consumo e produção responsáveis, olha só, 13º, ação contra a mudança global de clima, 14º,
vida na água, 15º, vida terrestre, 16º, paz, justiça e instituições eficazes e, para fechar, o 17º, parcerias e meios de implementação. Professora, a gente vê que esses objetivos eles são bastante amplos, né? E quem são os atores, quem são as pessoas, as entidades que vão poder trabalhar para concretizar esses objetivos? Bem, esses objetivos eles estão desenhados para que todos os governos, todas as instituições e todas as pessoas, obviamente, ofereçam a sua contribuição. Então, quando nós observamos as 169 metas que estão incluídas nos 17 objetivos, nós podemos ver claramente aí que são planos macro para que os governos de cada país possam desenvolver as suas ações. Então, por exemplo, qual que é o papel importante dos governos? Principalmente de estabelecer políticas públicas para que aquelas metas que estão aí consignadas, elas possam ser atendidas. Por exemplo, há uma estimativa que no mundo se consuma em torno de 30%, 31% da energia ainda é derivada de combustível fóssil, petróleo. Certo. Então, como é que isso se faz para reduzir esse percentual, né, de energia não renovável e dita suja para uma energia renovável e mais limpa? Obviamente que linhas de financiamento na esfera do governo são importantes para que as entidades, principalmente as empresas, que são as grandes consumidoras de energia, possam implementar equipamentos que substituam o consumo de energia do petróleo por uma energia mais limpa, que pode ser derivada da energia hidrelétrica ou da energia eólica, da energia solar, né, que é um tipo de energia que está crescendo bastante. Uma outra questão está relacionada com o próprio objetivo de cidades sustentáveis. Então, veja, nós podemos ter da parte do governo iniciativas de que meios de transporte alternativos possam ser utilizados, claro, que reduza o volume de veículos rodando nas rodovias e, sobretudo, veículos movidos a combustível fóssil. Então, o governo tem esse papel importante de estimular com que as empresas e as pessoas e as entidades, de modo geral, né, a sociedade como um todo, possa adotar ações alternativas àquelas que estão sendo executadas hoje e que se utilize um conceito mais sustentável. As empresas têm um papel importante, né? Há uma estimativa de que das 200 maiores economias do mundo, em torno de 150 são empresas. Olha só, até maiores muitas vezes do que alguns países, né, professor? Exatamente. Então, o faturamento da maior empresa do mundo hoje seria 25º, 26º país, se nós formos comparar, né, o faturamento da empresa com o PIB daquele país. Então, veja, essas grandes empresas multinacionais, elas têm uma capacidade, uma potencialidade de atingir milhões de pessoas no mundo todo. Então, adotar procedimentos adequados de uso e consumo nas suas atividades faz com que esses conceitos possam ser irradiados, né, num universo muito grande de pessoas. Então, ali entra diversos conceitos, como, por exemplo, utilizar uma embalagem biodegradável, em vez de uma embalagem à base de plástico não renovável, eventualmente eliminar determinadas embalagens que não têm necessidade, né, de acompanhar o produto principal, utilizar energias mais limpas e assim por diante. Respeitar o direito dos trabalhadores, que tem a ver, né, também com emprego digno, etc. Verificar que lá na sua cadeia, né, de fornecimento, as empresas que são suas fornecedoras também adotem essas boas práticas, né, de respeito ao direito do trabalho, respeito ao meio ambiente, etc., também sejam cumpridos. Ou seja, é fazer com que toda a sua cadeia de relacionamento utilize esses mesmos conceitos que são valores importantes. Claro, então aí nós temos entre os atores governos, empresas e as pessoas. E as pessoas, nós. Obviamente, então cada um de nós, durante as nossas atividades diárias, nós podemos adotar comportamentos mais sustentáveis, né? Uma questão importante é o consumo consciente, né? Então, várias empresas já perceberam que isso gera valor, que as pessoas reconhecem isso como valores importantes
e passaram a adotar esses princípios na confecção e na venda dos seus produtos ou dos seus serviços. Nós temos, mais recentemente, né, um exemplo típico várias cidades que aprovaram legislações proibindo o uso do canudinho plástico. Do canudo plástico, exato. Né? Em Santa Catarina, inclusive, né? Em Santa Catarina, inclusive. Várias cidades, inclusive Chapecó, né, que tem uma proibição do uso do canudo plástico. O consumo consciente também tem a ver com aquilo que se chama de consumismo, né, o excesso de consumo. Veja, toda vez que se consome além das necessidades, se está impondo ao planeta a produção de matérias-primas para dar conta desse volume excessivo de consumo. Há um indicativo que hoje o planeta consome 1/3 a mais do que a capacidade do planeta repor matérias-primas. Então veja, se esse dado for realístico, vai chegar um momento que essa equação não vai fechar, né? É muito complicado. E aí entra o papel de cada um, porque aquele pouquinho que a gente faz, né, professor, no dia a dia, em casa, fechando a torneira, utilizando menos água, buscando alternativas, vai fazer diferença, né? Exatamente. Dando o tratamento adequado para os resíduos, por exemplo. Tem uma série de ações que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho no próximo bloco, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, ok? Claro. Então, Outros Olhares de hoje está falando sobre a Agenda 2030 da ONU e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Nós já voltamos, é rapidinho o intervalo. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. UNO Chapecó. Até o fim do século XXI, o planeta Terra terá 4 bilhões a mais de pessoas. Por isso, a preocupação mundial com o esgotamento de recursos naturais tem sido evidente. São necessárias mudanças drásticas para não prejudicar as próximas gerações. Neste cenário, a arquitetura bioclimática aparece como alternativa. Ela busca adequar os projetos ao meio ambiente natural. Com o objetivo de se especializar nesta área, os arquitetos Flávio Lemos e Catiane Balzan desenvolveram uma pesquisa sobre a aplicação da arquitetura bioclimática em projetos no município de Chapecó. A pesquisa mostrou que os arquitetos da cidade buscam aplicar os conceitos bioclimáticos em seus projetos, mas enfrentam resistência dos clientes quanto ao custo imediato para a execução. No Brasil, existe o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios do Governo Federal desde 1994. A iniciativa busca energias renováveis e sustentáveis. Chapecó já fez uso do programa em 2015, quando recebeu placas fotovoltaicas instaladas no prédio da Celeste. Eu sou Rafael Chiamente e este é o UNO Ciência. Até a próxima! De volta com Outros Olhares, hoje falando sobre a Agenda 2030 da ONU. Nosso convidado é o professor Sadi Mazione, presidente da comissão que cuida desse assunto aqui na UNO Chapecó. Professor, para seguir a nossa conversa, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, do que exatamente a gente está falando? O conceito mais clássico, mais aceito de desenvolvimento sustentável, é aquele que dá conta de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de suprir a necessidade das gerações futuras. Ou seja, é que a gente possa construir um desenvolvimento econômico, social, ambiental para a nossa sociedade hoje, mas que isso não comprometa as futuras gerações e também terem as suas necessidades supridas, né? Esse é o conceito mais clássico que se tem sobre o tema. E aí a gente fala de todo tipo de recurso, professor, quando se cita esse conceito, quando se trabalha esse conceito, é recurso natural, é recurso financeiro, pode ser bem amplo esse aspecto. Exatamente, recurso no seu sentido mais lato, mais amplo. Certo. Agora, professor, uma curiosidade, o que motiva uma empresa a aderir ou a fazer parte desse movimento
todo de sustentabilidade, de um planeta melhor, de acordo com aqueles objetivos que a gente viu aí, os 17 objetivos da ODS, né? Mas o que motiva uma empresa a aderir a fazer parte desse pacto? Bem, na literatura dos negócios, esse é um tema que não se tem um consenso. Tá? Nós já tivemos pensadores bastante críticos da ideia de que a empresa deveria investir qualquer tipo de recurso em atividades que não fossem aquelas para a geração única e exclusiva de resultado econômico ou a geração de dividendos para os proprietários do capital. Contudo, nós temos uma série de outros estudos que indicam uma gama de vantagens, por assim dizer, né? Ou de fatores que levam uma empresa a se envolver com esse tipo de discussão. Uma questão preponderante é a melhoria da imagem corporativa, né? Ou seja, o público consumidor, o público investidor, as pessoas que se relacionam com a empresa, elas percebem que quando a organização se envolve com esse tipo de discussão e comunica as ações que faz, esse é outro processo importante, né? Além da realização da prática, é importante que a empresa faça a comunicação com o seu público dessas ações que são realizadas, ela gera uma imagem corporativa favorável, tem-se a capacidade, então, de reter os seus clientes, de atrair funcionários melhores preparados, né, os melhores talentos, por assim dizer. E também nós temos já no mundo do mercado de capitais fundos específicos para as empresas que são tidas como ambiental e socialmente responsáveis. Olha só. Uhum. Aqui no Brasil mesmo, né, a Bolsa de Valores brasileira, hoje chamada de B3, desde 2005 existe lá um índice chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial, que abriga algumas empresas que passam pelo crivo do questionário feito pela Bolsa, né, pela avaliação que a Bolsa faz, e assim serem consideradas como empresas socialmente e ambientalmente responsáveis. E esses fundos já têm se mostrado ao longo do tempo que eles são mais rentáveis, né? Essas empresas produzem resultados econômicos melhores que aquelas que não estão nesse determinado índice. Então há uma série de questões que fazem com que a empresa pode desempenhar as suas atividades obtendo o mesmo lucro ou talvez um lucro maior do que aquilo que ela obteria, adotando práticas ambientalmente, socialmente adequadas, né? Acho que esse é o ponto mais relevante. Claro, e acaba gerando isso, além da boa imagem pública da empresa, como você citou, acaba refletindo isso monetariamente, né? Acaba refletindo em valores, em ações da empresa. Exatamente, o mercado reconhece isso como um valor. Certo, mas aqui dentro, professor, dentro da universidade, dentro da UNO-Chapecó, a gente tem essa comissão, né, que trata aí dos objetivos, do atingimento dos objetivos. Agora, a gente quer saber também um pouquinho como é que funciona aqui dentro da universidade esse grupo, esse movimento para se atingir essas metas mundiais. Então, a UNO-Chapecó, desde 2018, ela se tornou signatária do movimento ODS. A partir desse momento, né, a gestão constituiu uma comissão interna para que a gente pudesse trabalhar essas questões de modo mais organizado. Obviamente que como nós ainda não somos uma unidade de gestão, nós somos uma comissão de apoio, o nosso trabalho tem sido de sensibilização do público interno e da própria gestão, demonstrando a importância de que esses conceitos eles passem a incorporar a atividade diária da instituição. Muitas das ações que a universidade desenvolve, elas estão totalmente alinhadas com esses objetivos, né? Dá para citar alguns exemplos dessas ações, por exemplo, professor? Claro. Por exemplo, nós temos um EDS lá que fala em educação de qualidade. Certo. Né? Nós somos uma instituição de ensino superior que está intrinsecamente relacionada com esse objetivo, né? Então, todas as ações que se faz de melhoria na qualificação dos professores, da melhoria de melhores tecnologias de oferta de ensino, né? Todas as maneiras que se faz com que o aluno tenha um processo de aprendizagem facilitado, a melhoria das estruturas, etc. Isso tem a ver em proporcionar uma educação de qualidade.
nós temos, por exemplo, uma série de trabalhos na comunidade, tanto do ponto de vista de capacitação no meio ambiente, capacitação na área da saúde, né? Essas questões todas estão plenamente alinhadas com as propostas da Agenda 2030. Inclusive no nosso relatório de sustentabilidade de 2018, nós procuramos fazer o alinhamento de cada uma das ações que foram divulgadas com qual ODS está relacionado. Ah, perfeito. Né? Perfeito. E uma outra questão importante que a gente precisa comentar é assim, um ODS ele não existe isoladamente. Então, quando se está fazendo uma ação relacionada com educação de qualidade, possivelmente nós estamos também impactando um outro ODS, né, de emprego digno, de crescimento econômico e assim por diante, né? Então, os ODS eles são integrados, são um plano de ação que vai convergindo para que um vai complementando o outro, não é necessariamente uma ação isolada, né? Claro, interessante. E nós temos as coisas mais específicas, né? Ações mais pontuais que talvez sejam mais fáceis assim, de serem observadas. Por exemplo, uma das questões que a comissão interna tem desenvolvido são oficinas com os funcionários, né, da UNO Chapecó, tratando a respeito da separação adequada dos resíduos sólidos, que é uma coisa que envolve todos nós. Claro. Né? Então, isso já foram feitas várias atividades internas, mostrando como que isso pode ser feito internamente, mas também vale para a nossa vida pessoal. A gente né? leva para casa, né? A gente Exato. leva para casa esse conhecimento. Exatamente. Que importante, professor, e que como a gente fica feliz de saber que essas ações elas já são parte do nosso dia a dia e que às vezes precisavam ser nomeadas ou identificadas, né? Exatamente. Uma outra ação importante Sim. que é bastante significativa, que também foi a comissão que propôs e a gestão acatou, foi em relação à gincana dos nossos calouros. Né? Este ano, as atividades que os calouros desenvolveram, que as equipes de calouros desenvolveram, foram todas relacionadas com a temática ODS. Então nós tivemos a oportunidade de verificar assim, um entusiasmo, né, que os calouros apresentaram essas atividades depois de terem na comunidade, de ter feito capacitações, e nós tínhamos nos mais diversos temas, né? Atividades na área da saúde, na área da educação, direitos humanos, recepção de estrangeiros. Então foi uma atividade assim muito significativa e faz com que o nosso estudante ele vá lá na realidade e perceba de fato quantas coisas podem ser desenvolvidas para a melhoria, né, da condição das pessoas. Que bacana, uma intervenção lá na comunidade mesmo. Agora, professora, a gente consegue identificar dentro da universidade essas ações acontecendo. Agora, quando a gente vai para um espectro maior, quando a gente fala de países, a gente percebe que os líderes, os governos nem sempre se entendem, né? Por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil a Rio 92, depois a Rio +20, enfim, temos o protocolo de Kyoto, tantos outros grandes eventos que reuniram países para que os chefes de Estado aí se entendessem a respeito das ações macro, né? E isso nem sempre aconteceu. Agora, infelizmente, a gente teve também um evento aqui no Brasil que foi cancelado, né? Que seria para acontecer agora no segundo semestre. Como é que você percebe essa questão macro, professora? É importante a gente fazer o dia a dia, mas em termos mais amplos nem sempre há um entendimento, né? É verdade, um consenso universal ele é sempre muito difícil. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos historicamente não reconheceu o protocolo de Kyoto. Durante o governo Obama houve um avanço bastante significativo, né, no reconhecimento que de fato as emissões estavam acima do tolerável, o governo fez alguns acenos, no sentido de que a indústria americana, principalmente a indústria automobilística, né, adotasse uma matriz energética mais limpa. Algumas empresas estavam trabalhando exclusivamente em linha de montagem de veículos elétricos. E na mudança de governo, né, então hoje nós temos um governo americano que o Trump declaradamente não reconhece a existência de mudanças climáticas. Então, se nem dentro do próprio país a gente consegue ter esse entendimento alinhado, é bastante difícil a gente entender que num universo de 193 países, por exemplo, que são os membros da ONU, todos ao mesmo tempo compactuem com as mesmas ideias, porque, obviamente,
Essas questões envolvem investimentos que os países precisam fazer para a melhoria da sua matriz energética e desenvolvimento econômico. E alguns países, obviamente, num determinado momento teriam uma perda mais significativa. Os países que têm, por exemplo, na exportação de petróleo, o seu rendimento bastante efetivo em torno de produção de riquezas, obviamente que não vai concordar muito com a ideia de que agora não se possa mais utilizar petróleo. Então essas coisas são difíceis justamente porque envolve, primeiro, soberania individual de cada país, o interesse de cada país e também essas questões mais de geração de riqueza interna do país, que é difícil para o gestor admitir que num determinado momento precisa mudar a sua matriz econômica, né? Então, de fato, são questões assim bastante complexas. Agora, quando nós conseguimos observar que não existe dois planetas... Existe um só? Que só existe um planeta. Precisamos falar a mesma língua, né, professor? Obviamente que a gente precisa chegar num consenso mínimo para que a gente não coloque em risco as gerações futuras. Claro, e agora toda essa questão também das queimadas que a gente tem visto aqui em relação às florestas, esse período todo é um período que preocupa muito, né? Particularmente, qual é a sua visão a respeito disso, professor? Veja, talvez em relação especificamente à Amazônia, recentemente eu vi uma pessoa dizendo assim que o Brasil precisaria tomar consciência de que a floresta amazônica vale mais de pé do que queimada, do que derrubada. Talvez essa seja uma sinalização importante, né? Como é que nós podemos, a partir de uma riqueza natural que é única, produzir riqueza sem a necessidade de fazer com que seja derrubado para a criação de gado ou para plantio de soja que possa ser feito em qualquer outro lugar. Né? Então talvez essa seja uma discussão importante, né? Como é que o país pode fazer daquele espaço um espaço de produção de riquezas sem necessariamente, né, você ter que derrubar a floresta? E talvez aí temos algumas alternativas. A indústria farmacêutica, o turismo e assim por diante, né? Agora, parece que o que nós não temos ainda é alguém que tenha pensado em nível macro do governo federal uma política mais adequada de como a gente possa fazer daquele espaço um espaço de produção de riqueza e não se discutir se o Brasil tem autonomia ou não para manter a floresta de pé, que parece que disso ninguém duvida, né? Pois é. Então, a gente percebe que essas questões que envolvem políticas públicas e o macro talvez esteja um pouco mais distante da nossa realidade, mas agora, professor, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, vamos fazer a reflexão do que nós podemos fazer, seja enquanto universidade, enquanto produtores do conhecimento, ou então enquanto dona de casa, enquanto pai de família, o que nós podemos fazer para que a gente tenha um mundo melhor para os nossos filhos amanhã? Então, eu vejo que no espaço da universidade é um espaço privilegiado de disseminação do conceito. Já de algum tempo, a universidade tem dentro da sua política de ensino a obrigatoriedade, por exemplo, da disciplina de responsabilidade socioambiental nos seus cursos. Então, independente do curso da área, essas temáticas são discutidas, dado que é uma temática transversal, que toda pessoa tem a necessidade, né, de se preocupar em implementar isso na sua atividade, seja ela qual for. Eu tenho comentado que a gente precisa parar de olhar para esse conceito como uma coisa de ativismo, né, que foi um conceito ou uma prática que já perdurou. E, por exemplo, no âmbito das empresas, que é o mundo onde mais pesquiso, mais trabalho, né, olhar isso como um aspecto de gestão. Né? Então não é uma preocupação porque tem um ativismo. Não, isso é importante porque vai melhorar o seu processo, vai reduzir custo, vai melhorar rendimento, vai produzir melhores resultados. Vai deixar a empresa mais atraente para o seu consumidor, vai criar uma imagem positiva, enfim. Há uma relação muito favorável para se vincular com essa discussão. E no âmbito pessoal, adotar práticas sustentáveis também tem a ver, né, com essa questão assim, bom, eu posso consumir menos, consumir de modo mais adequado, escolher um produto que tenha uma preocupação mais ecológica, mais ambiental e desenvolver, por exemplo, né, determinadas
linhas ou culturas mais locais, mais regionais, que favoreçam um pequeno produtor, né, a produção mais agroecológica, dar um tratamento adequado para o nosso resíduo. Então veja, será que aquele resíduo orgânico que a gente produz necessariamente precisa ir para um aterro? Será que não se tem alternativas para que se possa dar conta, né? Cada pessoa dar conta daquele resíduo que produz? E também evitar as ondas de consumismo que fazem com que o nosso planeta seja forçado a produzir mais matérias-primas do que ele tem capacidade. Então não é uma questão assim de ter condições econômicas individuais de consumir, mas o que cada um impacta, né, na necessidade que o planeta tem de produzir mais matérias-primas para dar conta da necessidade das pessoas. E para um volume de pessoas que cresce todo ano sem uma perspectiva de estabilidade, né? Claro. Professor Sadi Mazioni, quero lhe agradecer pela sua entrevista, pelas suas contribuições, certamente trouxe aí muitas reflexões para a gente fazer e que cada um de nós possamos, né, observar as suas práticas no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para contribuir nesse sentido, para que a gente tenha um mundo melhor aí para nós e para as gerações futuras também, né? Muito obrigada, professor. Obrigado também e sempre à disposição. Tá certo então. Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.